estamos juntos, né? E desta feita, nosso propósito pela palavra do Senhor é meditar com você, meu prezado amigo ouvinte, e nós queremos estar lendo na palavra do Senhor para a introdução da nossa mensagem aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios. Nós vamos estar lendo 2 versículos, que é o versículo 8 e o versículo 9, que diz a palavra do Senhor para nossa meditação nesta manhã. Diz assim o verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meu prezado irmão e amigo que nos ouve nesta manhã de sábado, vivemos num momento, como tem sido dito, né? De muita estabilidade, onde se ouve muita coisa. E diante do que nós ouvimos, vem uma insegurança, vem o medo, vem muitas vezes o pânico, que traz para todo mundo, para todas as pessoas, uma certa insegurança, uma certa incerteza das coisas. Mas o texto que nós lemos é muito claro. E o próprio Jesus, ele adiantou, antecipou para nós, dizendo, lá no capítulo 16 de João, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflição, ou aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu prezado amigo ouvinte, mesmo que você esteja em pânico, esteja apreensivo, preocupado, lembre-se que você não pode perder o ânimo. Não, você não pode perder, porque o próprio Cristo já adiantou para você: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que, na verdade, significa isso? O que você não pode fazer, o que você não pode vencer, Jesus venceu. Não é que vai vencer, ele já venceu por você. Quando ele morreu na cruz do Calvário ali, ele garantiu para você esse direito de você se sentir preocupado. Sim, com certeza, preocupado, como diz o texto, o atribulado, indeciso, mas você não vai entrar em pânico. Não, por que entrar em pânico? O angustiado, como diz o texto, não. Você tem um Jesus que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te livrar, para te ajudar nos momentos em que você se sentir nessas condições. Tenha certeza que tem alguém preocupado com você, ou lutando por você, como disse a própria palavra de Deus, né? Quando ele diz que, na verdade, neste mundo aqui, nós somos condenados, nós somos atribulados, mas Jesus venceu o mundo. E ele venceu exatamente, irmãos, nesses pontos fracos, que para nós é uma montanha tremenda, mas talvez é preciso passar pela montanha para alcançar a vitória, e essa vitória é garantida por Deus, quando diz o versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Você não está desamparado, não.
Deus está com você, não importa a circunstância, não importa a situação que você viva agora, Deus está com você. Diz o texto, você pode estar abatido. Isso acontece com qualquer pessoa que está me ouvindo agora. Você passar por um momento de ficar abatido, preocupado, mas diz a palavra aqui, com segurança, você não será destruído. Então é importante nós, na verdade, crermos na palavra do Senhor, crer no que está escrito, porque diz o próprio Jesus, dizendo, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Você crê em Jesus, como diz as Escrituras, então com certeza você poderá passar por tribulação, mas você não vai ficar aí em pânico, angustiado, não, porque você olha para Jesus. Ao olhar para Jesus, você tem a segurança dele, que ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito confortável nós pensarmos assim. Ficamos um tanto confortável, sim, mesmo diante da situação atual que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão desesperadas, em pânico. Eu dizia aqui um pouco antes, nós conversando, que uma pessoa meio assustada perguntou para mim, mas é o fim do mundo? E eu digo para você, com certeza, não é o fim do mundo, mas é um alerta. É um alerta, porque Jesus, na verdade, está mostrando que nós devemos, na verdade, entender que Ele próprio disse, quando veres todas estas coisas acontecer, não é o fim, mas é o princípio de dores. Mas como encarar isso, enfrentar isso? É preciso que nós atentamos para a palavra do Senhor, porque se nós nos apegar no que nós estamos vendo, ouvindo, tantos falatórios que nos deixa confuso, com certeza, meu irmão, você vai ficar doente, depressivo, não é isso? Porque a angústia profunda gera doença na pessoa. E diz assim a palavra do Senhor, aqui no capítulo, mesmo capítulo 4, e o versículo 16, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ou seja, Deus quer renovar na sua vida, dia a dia, essa esperança, essa segurança, essa expectativa de que tudo vai passar. E no final, Deus será glorificado na sua vida, se você entregar nas mãos dele o seu dilema, a sua dificuldade. Poderá ser que o seu exterior venha até sofrer algum dano, mas o interior não, ele se renova, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Isso é uma garantia muito forte. O apóstolo Paulo, ele vai mais além, e no verso 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Isto é um fato, irmãos. Quando você tem dentro de você Jesus na sua vida, como eu disse antes, como diz as Escrituras, há um renovo dentro de você. Então a tribulação, a angústia, muitas vezes o pânico, o desespero, não vai te atingir. Pode atingir até externamente, mas o seu interior vai sendo renovado dia após dia, pois Deus habita no seu coração.
como diz o louvor, eu sou teu e tu és meu. Você pertence a Deus, porque temer ao homem? Não, não podemos. Por que Paulo disse isso com tanta segurança? Porque no verso 18 ele diz assim, que ele não estava voltado para as coisas que se viam, mas para as coisas que não se viam, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, e essas são intocáveis, e nessas você tem segurança de chegar lá, porque o Senhor com certeza é contigo. Mas é preciso que nós atentamos para a palavra que o profeta Isaías disse, porque muitas vezes, irmão, nós focamos muito o problema, valorizamos muito o problema, e quanto mais você dá foco, valoriza o problema, mais ele cresce, mais ele assombra, mais ele assusta. Veja o que disse o profeta Isaías lá no capítulo 51, nós vamos ler na palavra do Senhor, quando diz assim, Deus falando para o povo que voltava cativo de Babilônia, e um povo que estava confuso, por muitas informações obtidas no período de 70 anos de cativeiro, e quando eles voltam, Deus então agora chama a atenção deles, dizendo assim, eu sou, capítulo 51, verso 12, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará em nada? E te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Vai passar, meu querido, vai passar, porque aqui diz onde está o furor daquele que te angustiava. Se você, na verdade, não der foco para ele, mas olhar para o Deus, dizer para ele, para o problema que te afronta, o meu Deus é maior, o meu Deus é mais poderoso, o meu Deus é mais forte. Tenha certeza que esse Deus vai tomar na tua mão e dizer, não temas, porque eu estou contigo. Você vai vencer, você não vai ser destruído, ainda que tenha preocupação, e todos nós temos, ainda que tenha medo. Quem não tem medo? Todos nós temos medo, mas nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro da oração que fez Josafá lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 12. Ele estava com medo do grande exército que cercou ali o seu reinado, e ele ficou sem saber o que fazer, e ele orou a Deus, disse, Senhor, nós não sabemos o que fazemos, porém o nosso olhar está posto em Ti. Quando você olha para Deus e não olha para o problema, você olha para aquele que é maior do que o teu problema, e olha para o Deus que pode fazer muito mais do que você possa imaginar, o seu problema diminui, ele perde a graça, e Deus é glorificado na sua vida. Eu quero somente pensar com você um pouco na palavra do Senhor, que nós poderemos sim sofrer algumas tribulações, problemas, dificuldade, mas sempre Deus não abandonou o seu povo. Você não está desamparado. Quem não se lembra
da passagem do Rio Jordão. Quando Faraó, rei do Egito, com a sua fúria, a sua força bélica, ele tenta destruir o povo de Deus. E chega na beira do Jordão, do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, e quando chega ali, o povo lamenta. O povo tem medo. E diz a palavra do Senhor que eles murmuram. Talvez você tenha feito isso, murmurado. Mas veja o que Moisés disse, lá no capítulo 14, versículo 13. Moisés disse para o povo: não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Muitas vezes, meus amigos, irmãos que me ouvem, você dá ouvido a muitas vozes, e você também fala muita coisa, e a proposta de Deus aqui para o livramento: calai-vos, estai quietos. Lá no Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como foi cantado o louvor, Deus continua sendo Deus. Fique tranquilo, meu prezado amigo, família que me ouve. O Senhor peleja a tua peleja, mas calai-vos, separai um pouco para refletir. Talvez esse confinamento que estamos aí, essa quarentena, sirva para isso, para você refletir um pouco mais, ficar quieto, em silêncio, e na verdade ver o que Deus vai fazer por você. Veja bem, se nós olharmos na palavra de Deus, quando Moisés disse isso, o povo em pânico, desesperado, achando que ia ser destruído, Moisés então, Deus disse para Moisés: por que vocês estão apavorados e clamam a mim? Disse aos povos, aos filhos de Israel, que marchem. Mas marchar para onde? Se o mar estava na frente. E disse Deus no verso 16: levanta, Moisés, a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Meu prezado amigo, irmão que está me ouvindo, o mar pode estar furioso diante de você, e nesse momento talvez esteja assim, as coisas incertas, nós não sabemos como agir. Muitas vezes é difícil, é tanta informação ao mesmo tempo, mas Deus está com você. Deus está neste negócio, não está fora do controle de Deus, e você é filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus Cristo. É preciso crer e entender que as tribulações vêm, mas você não será destruído, diz a palavra do Senhor. E se nós, eu quero ir concluindo aqui, olharmos para uma outra situação que é importante nós pensar e meditar. Quando Elias aparece lá em Israel, em Judá, e a fome de 3 anos e meio que Elias profetiza e diz para o rei Acabe, e essa fome começa, e era 3 anos e meio, diz a palavra de Deus que Deus
após Elias estar lá, naquele vale, bebendo da água do ribeiro, e os corvos trazendo alimento para ele, Deus providenciando, porque o Deus que você serve e eu sirvo é o Deus da providência. Diz a palavra do Senhor, que quando a água seca, Deus diz para Elias: vai até a cidade de Sarepta, e lá eu ordenei uma mulher que te acolha e te sustente. Elias, atento à palavra, saiu e foi. E ao chegar naquela cidade, uma cidade pacata, diz a palavra do Senhor, que Elias viu uma mulher que estava catando alguns gravetos, e disse para aquela mulher: deve ser essa, porque não tem outra, deve ser esta. E quando Elias chega naquela casa, e aquela mulher vai entrando para dentro da casa, Elias aborda a mulher e diz: mulher, traz um pouco de água para mim. E aquela mulher, ela se volta para Elias e diz para ele, porque ele pede, além da água, um bolo, né? Que ela estava com fome, e ela diz assim: olha, eu não tenho nada, eu estou apanhando esses gravetos, vou fazer um fogo e fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e depois nós vamos comer, e depois vamos morrer. E diz a palavra do Senhor, que Elias disse para ela: mulher, vai e faz conforme a tua palavra, porque com certeza da vasilha a farinha não vai faltar, da botija o azeite não vai terminar. E diz a palavra que a mulher atentou para aquela palavra, e na fé dela, ela entrou para sua casa, fez o bolo, para ela, e trouxe para Elias, e ele saciou a sua fome junto com ela, e disse que daí para frente o azeite da botija não terminou, a farinha da panela não acabou, porque o Deus da providência, o Deus maior do que a crise, o Deus maior do que o problema, o Deus maior que a enfermidade, o Deus maior do que aquilo que você possa imaginar, Ele está do teu lado, te ajudando e te fortalecendo. Portanto, meu prezado amigo, você com certeza não está desamparado. Aflito, triste, pode ser, mas desamparado não. Não vai ser destruído, porque o Senhor vai estar cuidando de você enquanto a crise estiver. A mulher de Sarepta, na verdade, durante todo o período de seca, ela teve o sustento, teve a provisão de Deus, e Deus diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, que eu acredito que é possível que Ele esteja conosco nesta hora, e Ele vai nos ajudar. Mas para isso é necessário, e eu quero concluir aqui, em Romanos capítulo 12, o versículo 12. Preste atenção neste texto de Paulo, que ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Quando você, na verdade, tem esperança,
Quando você tem esperança, com certeza você não se desespera, porque você tem esperança. Quando você é paciente na tribulação, Deus te dá condição, porque a esperança aumenta, a fé é renovada e você vence. Você não é desamparado, mas você é amparado pela mão protetora de Deus, que está estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Então tenha calma. Diz a palavra no último parágrafo aqui: e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. A oração é o momento que nós falamos com o Pai, com Deus. E com certeza, esse Deus está conosco e vai nos abençoar. Portanto, meu prezado, fique firme e pense nesses acontecimentos e saiba que você poderá sim ser perseguido, ser atribulado, mas você não será desamparado, nem tampouco destruído, porque Deus está pelejando a sua peleja. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por essa mensagem tão maravilhosa.